apresentar o professor de hoje. Ele é uma pessoa muito querida nossa, professor César. Ele é professor da UFRN, do Departamento de Ciências Sociais. Ele é um grande educador popular, um grande cientista político, e ele pesquisa e estuda sobre a sociologia do trabalho. Nada melhor do que ele para dialogar conosco sobre o tema de hoje. E antes de passar para César, eu quero saudar o professor Roberto, que também está aqui conosco, querido professor Roberto. Receba o nosso abraço da nossa turma. César, você está por aí, meu amor? Não estou vendo sua câmera aberta. Estou aqui. Cezinha, meu amigo querido, com você, meu amor. Presente. Tá bom? Boa noite a todos vocês, especialmente as mulheres. Eu estava olhando aqui de 50 pessoas, 50 participantes, eu acho que 40 são mulheres, viu? Se eu não contei errado aqui. Então, as mulheres estão de parabéns, sempre na frente, na vanguarda da luta, não é isso? Da articulação, da animação, do trabalho de base. Importante, parabéns às mulheres, às companheiras. Boa noite, Helena, alegria sempre estar com você, o Roberto também, nosso companheiro aí de caminhada. Olá, Roberto. Então, muito obrigado, viu, pela presença de cada um, de cada uma, não é? Isso, está vendo? As mulheres vão transformar o mundo. Verdade. Então, é uma alegria estar com vocês aqui essa noite. Brevemente, a gente vai refletir sobre o trabalho, né? A realidade do mundo do trabalho, da sociedade do trabalho. Então, a gente viu na apresentação aqui, né? Todos e todas somos trabalhadores, trabalhadoras, não é isso? Então, eu anotei aqui. Professores, assistente social, estudantes, estudar também é trabalho, não é? Exige tempo e energia, aposentados, desempregados, não é? Uma realidade hoje no nosso país, artesão, agricultores, gente que trabalha em call center, cabeleireiros, enfim, uma variedade grande aqui de atividades de pessoas no mundo do trabalho, não é? E até uma companheira nossa que se apresentou como folguista. Fiquei um pouco na curiosidade de saber o que é um folguista. Bom, eu entendi, compensa uma folga, né? Mas não entendi muito. Mas depois, é a pessoa que tira a folga de um trabalhador, entendeu? Não tem carteira assinada, não tem direitos trabalhistas e previdenciários, é chamado pela empresa só no dia de folga de um trabalhador efetivo. Pronto. Perfeito. Acho que é isso. Porque que a palavra folguista é interessante, né? Porque, na verdade, ela trabalha para o outro tirar folga, né? Mas tá bom. Então, eu pensei o seguinte, olha, começar aqui essa breve conversa com vocês, quero mostrar aqui para vocês... Ixi, sumiu a minha tela que eu ia mostrar aqui. Deixa eu ver se eu resgato ela aqui, só um minutinho. Eu queria mostrar uma tela para vocês aqui. Deixa eu ver se eu abro novamente ela aqui. Não é? Bom, o tema da nossa conversa é desafios. Me diga aí, Helena, para nós todos aí, o tema da nossa conversa hoje. Helena? Oi, estou aqui, calma. Estou olhando aqui. Até eu estou olhando. Desafios contemporâneos da desumanização do trabalho e as estratégias emancipatórias da classe trabalhadora. Vamos repetir? Desafios contemporâneos da desumanização do trabalho e as estratégias emancipatórias da classe trabalhadora. Obrigado. Agora eu já coloquei na tela ali, ó. Encontrei os meus slides. Não é isso? Esse é o tema da nossa conversa. Vamos conversar um pouco sobre como é que se manifesta na sociedade hoje a desumanização do trabalho. Ao mesmo tempo, as resistências e quais são as propostas para a gente tentar superar essa desumanização do trabalho, não é?
porque todo mundo precisa de um trabalho, e o trabalho diz respeito à inclusão na sociedade, né? Sem trabalho a gente não tem renda, e sem ter renda a gente também não consegue se incluir na sociedade. Além do que o trabalho, em que pese muitas vezes ser um trabalho que não dignifica a pessoa, né? É importante que todo mundo tenha uma atividade, porque as pessoas se sentem útil, né? Embora a gente vai refletir aqui, muitas vezes, infelizmente, esse trabalho não é portador de dignidade. Olha, eu trouxe aqui uma imagem para vocês, que é essa imagem aqui, não é? Não sei se vocês já viram essa imagem, não sei se está um pouco pequena a tela, mas dá para ver essa imagem. Nós temos uma imagem à esquerda ali, que é um quadro, uma pintura de uma artista brasileira, Tarsila do Amaral. Ela pintou esse quadro em 1933. Esse quadro aqui, ó, que vocês estão vendo aí, não é? É um quadro que se chama Operários, o nome desse quadro. Em 1930, do século passado, era o início da industrialização no Brasil. Então, nessa época, você tem muitos... São Paulo, né? Os operários, os imigrantes. Então, é um quadro que mostra o quê? Um contingente grande de trabalhadores e a diversidade desses trabalhadores. Negros, imigrantes, não é? Orientais, que estão na cidade, ao fundo tem a fábrica, ali são operários. E esses operários, né, lutaram muito pela vida, pela dignidade, lutaram por décadas para conquistar direitos, né? Então, muito importante a luta desses operários. E, junto com essa foto, né, ao lado dessa foto, eu coloquei uma outra imagem, não é? Que é essa imagem à direita de vocês, que mostra também um conjunto de trabalhadores de hoje. E esses trabalhadores de hoje, não é? Que é essa imagem aqui, representam trabalhadores de aplicativos, não é? Então, veja, eu quero começar essa conversa exatamente fazendo uma referência a esses trabalhadores de aplicativos, que hoje já se constitui no maior contingente de trabalhadores do Brasil, não é? Ao lado do emprego doméstico, são o maior contingente de trabalhadores do Brasil. Veja, o entregador de aplicativo, que são esses jovens que pedalam a bicicleta ou de moto, ou mesmo o motorista de aplicativo, né? Ele é um pouco a simbologia do que é o trabalho hoje. Ou seja, milhares de trabalhadores, né, que muitas vezes por falta de alternativa, por não conseguir um emprego, então vão trabalhar nessa atividade. Não é isso? Agora, o que é o trabalhador por aplicativo, esse entregador de aplicativo? É um trabalhador que não tem um salário fixo, não tem proteção social, não tem direitos, né, estabelecidos por lei, não tem férias, não tem uma jornada de trabalho definida, não tem fundo de garantia, não tem previdência. Então, é o que se chama de um trabalho precário. Então, os entregadores de aplicativo, esses trabalhadores, que hoje, né, se constituem na maior categoria de trabalhadores do Brasil, é um pouco símbolo do que é o trabalhador brasileiro hoje. Não é isso? Trabalhador precário, trabalhador sem direitos, né? E o que se chama, né, o que muitos chamam de uberização do trabalho. Então, a gente fala que hoje a gente vive uma realidade da uberização do trabalho. O que é a uberização? Uberização é relacionada ao Uber, né? Mas que virou esse conceito, essa palavra, esse termo para designar milhares de trabalhadores que trabalham nessas plataformas, não é? E sobre o qual recai a ausência de direitos. Então, eu queria começar um pouco com essas imagens, não é? De tantos e milhares de trabalhadores que hoje trabalham nesses aplicativos e que simbolizam a nova realidade dos trabalhadores. Veja, durante décadas, como a gente viu naquela primeira imagem, né, aqueles trabalhadores
lutaram por direitos. Você sabe, né? Lá no início da Revolução Industrial, as pessoas não tinham direitos, né? E os trabalhadores começaram a lutar. As mulheres trabalhavam, grávidas trabalhavam, crianças trabalhavam, jornadas exaustivas, 12, 14 horas por dia, crianças trabalhavam à noite, não tinham direitos. Iniciou-se uma grande luta dos operários por direitos. Surgiram os sindicatos e, com muita luta, foram se conquistando direitos. É triste a gente perceber que, passado quase 2 séculos da Revolução Industrial, há uma regressão. Nós estamos voltando a uma situação de ausência de direitos, de desrespeito aos trabalhadores, né? Desrespeito aos trabalhadores. Esse desrespeito aos trabalhadores, como é que ele se manifesta, essa desumanização, hoje? Primeiro, né, o alto índice de desempregados. Atenção, nós estamos falando de pessoas que estão sem atividade nenhuma. Quando o IBGE mede o desemprego, que aqui no Brasil são quase 13 milhões de trabalhadores, são aqueles que não estão exercendo nenhuma atividade. Inclusive, existe o chamado desemprego por desalento, que são quase 5 milhões de trabalhadores, aqueles que desistiram de procurar uma atividade porque acham que não vão encontrar, não é? Ao lado dos desempregados, nós temos o alto índice daqueles que estão na informalidade, que no Brasil são 35 milhões. Não é? Então, se a gente soma os desempregados com aqueles que estão na informalidade, a gente chega a quase 60 milhões de trabalhadores no Brasil, de uma população economicamente ativa de pouco mais de 100 milhões. Então, a grande maioria, 60% da classe trabalhadora brasileira, vive na informalidade. Não é isso? Vive na informalidade. Com pouco ou quase nenhum acesso a direitos, à previdência, a um salário fixo, a uma jornada de trabalho, a umas férias, né? Então, essa é a realidade de milhares de trabalhadores. A incerteza, a insegurança, a instabilidade, essa vulnerabilidade de uma ausência de um trabalho ou de um trabalho regular, de um trabalho com renda. E outra coisa impressionante que a gente vai percebendo em nosso país, e a pandemia nos mostrou isso, é que mesmo aqueles que trabalham, esse trabalho é pouco valorizado, não é mesmo? Vocês lembram que durante a pandemia, as pessoas tiveram que se isolar, mas algumas categorias tiveram que continuar trabalhando, né? E falava-se muito na pandemia, se louvava muito, né, os trabalhadores da linha de frente, os enfermeiros, os médicos, mas não se fazia muita menção ou referência a milhares de outros trabalhadores, como, por exemplo, os porteiros dos hospitais, né, das unidades de saúde, os vigilantes, os motoristas que levavam os enfermos, os maqueiros, enfim, uma infinidade, os auxiliares de serviço nos hospitais, uma infinidade de categorias tiveram que continuar trabalhando, frentistas, comerciários, não é isso? E o que a gente percebe? Que essas categorias que continuaram precisar trabalhando, porque o trabalho deles era imprescindível, eram pouco valorizados. Uma coisa que, então, a gente percebe no Brasil, que muitas vezes, quanto mais útil e necessário é o trabalho, muitas vezes menos valorizado ele é. O que é uma perversidade. Nós não podemos prescindir de milhares de trabalhadores, mas esses trabalhadores são pouco valorizados. Então, aqui em nosso país, lamentavelmente, o trabalho vale muito pouco. As pessoas não são valorizadas. Nós estamos assistindo agora o absurdo, né, de que, passado 4 anos do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro vai terminar com o salário mínimo menos do que ele valia quando do início do seu governo. Uma desvalorização brutal do salário, associada a uma inflação altíssima, produtos, tudo muito caro. Isso tudo é uma perversidade enorme para com os trabalhadores, porque, além de muitos não terem trabalho, não terem renda, aqueles que trabalham ganham muito pouco. Então, hoje, o nosso povo está passando fome. Muitas pessoas estão passando fome. É muito comum a gente ir no supermercado
pessoas que abordam a gente pedindo se pode pagar ali um produto, alguma coisa, um pão, uma carne, não é isso? E porque no Brasil, lamentavelmente, nós voltamos à realidade da fome, que só não é maior por causa da nossa solidariedade. Por outro lado, e esse é um paradoxo no nosso país, ao mesmo tempo em que nós temos muita gente sem trabalho, muitos também têm que trabalhar muito para poder minimamente conseguir uma renda. É, por exemplo, o caso desses trabalhadores de aplicativos. Essa semana ainda encontrei um jovem de 21 anos que trabalha de Boa entregador noite, do Miriam. iFood. Miriam, me diga uma coisa, como é que eu entro no chat de uma aula? Oi, Elza. Acho que a Elza entrou pedindo esclarecimento ali. Esse trabalhador, esse jovem, estava trabalhando desde as 4 da tarde, já eram quase 11 da noite, e ele ganha apenas R$ 90 num sábado, que é um dia bom de trabalho. Então, essa é uma realidade perversa, né? Algumas pessoas, como esses entregadores de aplicativo, trabalham às vezes 10, 12, até 14 horas para poder tirar uma renda minimamente satisfatória, não é? Então, muita gente trabalhando muito e não necessariamente ganhando satisfatoriamente. Nós temos também, na realidade do trabalho, outra faceta da desumanização, é o desrespeito aos direitos dos trabalhadores. Aqui, lamentavelmente, não se respeita os direitos, não é? Há muito desrespeito àquilo que é direitos, não há uma cultura de respeito aos direitos dos trabalhadores. Isso é herança de um país que viveu quase 4 anos de escravidão, onde os escravos não tinham direito, né? Eles recebiam apenas o que um historiador fala dos 3 P's, que era o pano, um pouquinho de roupa para se vestir, o pão, né, que era o mínimo de alimentação, e o pau, que era muitas vezes o açoite, a repressão, né? Então, essa é a cultura da casa grande, de não respeito às pessoas, aos trabalhadores. Lamentavelmente, nós temos uma cultura aqui, patronal, empresarial, de pouco respeito aos trabalhadores, aos seus direitos, como a gente viu agora recentemente na reforma trabalhista, né? Onde rasgaram seus direitos. Então, os empresários vibraram, né? Quando houve essa reforma trabalhista que retirou direitos. E, como se não bastasse o desrespeito muito grande aos direitos dos trabalhadores, no nosso país também a gente assiste muitas vezes muito abuso no trabalho, tirania, crueldade, humilhação, não é? Desrespeito às pessoas, excesso de autoritarismo, não é? É interessante que até muitas pessoas conversando com trabalhadores de aplicativo, motorista, por exemplo, alguns já disseram o seguinte: olha, eu tinha até um emprego, mas além de ganhar pouco, eu era muito desrespeitado enquanto pessoa humana no meu trabalho. Então, preferi largar tudo, estou trabalhando aqui, que eu ganho mais ou menos a mesma coisa, até um pouco mais. Embora ele reconheça que ali ele não vai ter o FGTS, não vai ter as férias, mas é de querer se libertar, muitas vezes, dessa tirania que existe no nosso país, né? Então, é interessante perceber, muitos jovens em nosso país, atenção, não estudam e não trabalham. E muitos deles não querem necessariamente trabalhar no mês todo para ganhar tão pouco e muitas vezes sofrer abusos, desrespeito. Tem que levantar muito cedo, trabalhar o dia inteiro, muitas vezes não pode folgar aos domingos e chega no final do mês, ganha aquela miséria, né? Por outro lado, não conseguem acessar a universidade, porque não conseguem passar no funil do Enem, porque não tiveram condições de estudo, muitas vezes, e também não conseguem pagar uma faculdade privada. Essa é uma outra realidade muito triste da nossa juventude. Milhares de jovens não trabalham e não estudam, e muitas vezes a sociedade julga esses jovens, julga eles, mas não sei o quê, mas não vê essa realidade dessa juventude. Cada vez mais, a realidade do trabalho no Brasil é uma realidade onde as pessoas têm que ganhar o seu dinheiro
em função daquilo que fazem. É o caso, por exemplo, dos entregadores de aplicativo. Ele ganha por produto, quer dizer, ele ganha por viagem. Se ele fizer 3 viagens, ele ganha por as 3 viagens. Se ele fizer 5, ele ganha... Antigamente, a gente ganhava por jornada de trabalho, se pagava por horas trabalhadas. Trabalhava 8 horas, tinha aquele salário. Trabalhava 1 hora extra, ganhava um pouco mais. Hoje em dia, acabou-se o pagamento por jornada, cada vez menos. O pagamento agora é por produção. Se você aí as pessoas têm que trabalhar muito. Não é? No caso dos motoristas, aí ele fala, eu só saio da rua quando conseguir, no mínimo, tirar R$100, R$200. Aí fica lá 8, 10, 12, 15 horas trabalhando. Acompanha também essa desumanização no trabalho, esse discurso muito forte da ideologia do empreendedorismo. É um discurso, muitas vezes, perverso, que, em vez de reconhecer que o problema no trabalho é um problema social, diz que o problema é da pessoa. Então, você vai se dar bem se você for o quê? Se você for esforçado, se você se empenhar, se você for sei o quê, não sei o quê. Não é esse discurso que você é resultado do seu esforço, o que muitas vezes é uma grande mentira, né? Eu vejo aqui em Ponta Negra, jovens, não é, trabalhando, tentando vender pacotes de turismo, com camisetas, eu bato meta todos os dias, jovens muitas vezes que estão ali passando fome, trabalhando naquele sol, desidratados, não é isso? Sem as condições mínimas de trabalho muitas vezes competindo um com o outro. Então, essa ideologia do empreendedorismo é uma ideologia muito perversa, porque responsabiliza as pessoas, né, pela condição em que ela se encontra, e não a sociedade que criou essa realidade. Não é um problema, o desemprego, a dificuldade que as pessoas vivem não é um problema individual, é um problema social, né? E eu já falei da juventude para vocês. Então, brevemente aqui, eu queria fazer referência a vocês a essas mudanças que estão em curso na sociedade do trabalho, tá? Vou falar aqui de três fatores que estão mudando a realidade do trabalho, bem brevemente, tá? Porque eu acho importante, que são questões assim estruturais, né? Então, o capitalismo está passando por mudanças profundas, e isso tem consequência na realidade do trabalho. Então, uma primeira razão dessa mudança, dessa precarização, dessa desumanização na sociedade do trabalho, está relacionado à ofensiva, a uma forte ofensiva do capital sobre o trabalho, não é? Então, a gente assiste isso em todo o mundo, mas aqui em nossos países, os países menos desenvolvidos, isso é mais perverso. Há uma ofensiva muito forte do capital, que as pessoas chamam de neoliberalismo. Então, a ordem do capital é desregulamentar, é flexibilizar, é retirar direitos, é terceirizar. Então, aqui no Brasil, a gente está assistindo algumas reformas, algumas iniciativas por parte do capital, não é? E essas iniciativas encontraram muita abertura nesse governo agora, governo Temer, governo Bolsonaro, que são governos que governam para os ricos, para o mercado, não é? Não são governos que estão preocupados com os pobres. Bolsonaro é um presidente que despreza os pobres, despreza as mulheres, despreza os gays, despreza os negros, despreza os indígenas, despreza os nordestinos. É um governo que governa para o mercado. E é um governo que provocou uma retirada gigantesca dos direitos dos trabalhadores. Já começou com o Temer. Veja, a reforma trabalhista foi o quê? Foi rasgar e jogar a CLT no lixo. Não é isso? Que eram aqueles direitos mínimos, né? De jornada de trabalho, de salário mínimo, enfim, de fundo de garantia, etc, etc. Então, veja, a reforma trabalhista foi feita a mando dos interesses patronais. Foi a Fiesp, a poderosa Federação da Indústria de São Paulo, a Confederação Nacional da Indústria, que elaboraram a reforma trabalhista.
essa reforma que agora estabelece que a gente não tem mais direitos. Lembre-se que o Bolsonaro, durante a campanha eleitoral dele, ele dizia o seguinte: os trabalhadores vão ter que escolher entre trabalho ou direitos, o que é um absurdo, porque a história do trabalho é a história da luta por direitos. Agora está se retirando os direitos do trabalho. Essa reforma trabalhista, então, retirou muitos direitos dos trabalhadores, né? E, inclusive, o relator dela foi um deputado aqui do Rio Grande do Norte, chamado Rogério Marinho, que foi o relator dessa reforma trabalhista, porque nenhum deputado de São Paulo, né, onde os empresários são mais fortes, quis ser o relator, porque eles sabem que era uma reforma antipopular. Mas o Rogério Marinho se prestou a esse serviço. Recebeu o troco, não conseguiu se eleger deputado federal. O povo percebeu que ele foi que ele foi responsável por relatar essa reforma, que foi preparada pelos empresários. Agora esse sujeito está de novo aí, querendo ser candidato a não sei o quê, está lá no Ministério do Bolsonaro. Não bastasse a reforma trabalhista, não é? Também a gente... sim, uma coisa importante, essa reforma trabalhista foi feita com a promessa de que era necessário a gente mexer nos direitos dos trabalhadores, não é? Para aumentar a oferta de empregos. Porque o que impede de gerar mais emprego é a lei é muito isso, é muito aquilo, é muito rígida. Ao que a gente assistiu no nosso país? Não houve aumento de trabalho, de emprego, né? Prometeram 10 milhões de empregos com a reforma trabalhista, não é? E esses empregos não apareceram. Então, foi uma grande mentira, uma grande farsa, né? E eles continuam querendo avançar nos direitos dos trabalhadores, nos direitos que ainda restam. Acompanhado essa reforma trabalhista, veio também uma reforma da Previdência. Então, hoje, quem é que vai conseguir se aposentar se precisa ter, no mínimo, 35 anos de contribuição, se precisa ter, no mínimo, 65 anos de idade? Não é isso? Então, está muito difícil, né, a perspectiva de uma previdência. E também agora falo em reforma administrativa, que está sendo discutida, né, que vai mexer com a vida dos servidores municipais, dos servidores estaduais e dos servidores federais. Vai nessa mesma perspectiva de retirar direitos. Então, essa é uma primeira manifestação que está relacionada a esse processo de precarização do mundo do trabalho, né, que é essa ofensiva do capital em desregulamentar. Quando a gente fala em desregulamentar, é retirar todo e qualquer regulamento, retirar o Estado, né, daquele papel que ele tem de estabelecer limites ao capital. Então, o mercado ele não quer limite nenhum, não é isso? Então, hoje a gente vê jovens sendo contratados para trabalhar apenas algumas horas, né, sendo que essa hora de trabalho tem como referência o salário mínimo. Então, uma hora de trabalho, sabe quanto vale uma hora de trabalho no Brasil? R$ 5,70. Então, jovens, muitas vezes, que trabalham aí no final de semana, né, uma tarde toda, 4, 5 horas, para ganhar 20, 30, 40 reais. Não é isso? O que ele faz com esses 40 reais? É por isso que muita gente fala e não deixa de ser verdade. Muitos entregadores de alimentos, esses que trabalham nessas, tipo iFood, levam comida para os outros, mas estão passando fome, né? Porque às vezes o dinheiro que eles ganham nem dá para comprar aquele lanche que eles estão levando naquelas grandes mochilas. Bom, rapidamente, para ir concluindo, uma outra coisa importante, não é? Que eu gostaria só de fazer uma breve menção a vocês, é que hoje o capitalismo passa por uma mudança profunda, né, que muitas vezes as pessoas estão dizendo que a gente está saindo da sociedade industrial e está entrando numa sociedade pós-industrial. Então, fala-se no tal do capitalismo de plataforma, capitalismo do conhecimento, capitalismo cognitivo. Aí tem a terceira revolução industrial, agora temos a quarta revolução industrial, não é mesmo? Veja, quarta revolução industrial. Veja, por exemplo, aqui tem uma imagem que é o símbolo da General Motors, que é uma montadora, né, que produz carros, tem 50 fábricas no mundo, emprega
quase 100 mil trabalhadores, produz 10 milhões de carros por ano, e do lado tem o Google, né? O Google é essa plataforma que a gente tem no computador. O Google não produz nada, né? E vale mais que a General Motors. O que o Google produz? O Google é um site de busca, digamos assim, né? Claro, estou simplificando aqui, não é? Mas, em tese, o Google não produz matéria, coisas concretas, né? Está na ordem do trabalho imaterial. Então, essas empresas, o que é o Uber? O Uber tem a maior frota de veículos do mundo e não é proprietário de nenhum veículo. O Uber é apenas uma plataforma e é uma empresa que vale tanto ou mais que essas montadoras, que empregam milhares de pessoas e produzem carros. Então, o Uber, o Airbnb, não é isso? Que essa é uma plataforma, a maior imobiliária do mundo, aluga, mas não é dona de nenhum imóvel. Esse é o novo capitalismo, esse capitalismo do imaterial, do conhecimento. Agora, então tem a Revolução 4.0, etc. e tal. Então, veja, aqui tem uma revolução acontecendo, né, que é importante de entender. E nessa revolução, há sempre cada vez mais eliminação do emprego, principalmente do emprego na indústria e cada vez mais crescimento do emprego na área de serviços, trabalho na área de serviços. Só que esses trabalhos na área de serviços são sempre cada vez mais precários, né? Não são trabalhos na indústria. Aqui pega o caso do RN, por exemplo. O RN já tinha muita gente que trabalhava na indústria têxtil aqui, que era uma indústria importante, tinha ali a Guararapes, né? Chegou a ter 20 mil trabalhadores, hoje tem 7, 8 mil trabalhadores, porque parte da produção eles terceirizaram para a região do Seridó, para as facções, onde as pessoas trabalham lá e necessariamente não têm os direitos, parte levaram para a China, parte levaram para o Paraguai, onde lá os trabalhadores ganham menos do que aqui. Então, veja, há um declínio, né, e eliminação de muitos postos do trabalho, né? Então, até há quem diga e fale em fim dos empregos. Então, é isso, tem uma mudança na estrutura ocupacional do emprego, né? Declínio do emprego industrial, aumento da área de serviços. E a outra mudança que eu queria fazer, assim, de tal forma que hoje os estudiosos da sociedade do trabalho dizem que nós estamos numa sociedade que se divide em 3 categorias de trabalhadores, né? Há os trabalhadores integrados, que são cada vez um número menor, trabalhando nessas empresas transnacionais, que trabalham com conhecimento, ganhando altos salários, que exigem altíssima qualificação. Há os semi-integrados, esses trabalhadores terceirizados, esses trabalhadores temporários, não é isso? Trabalhadores ganhando pouco, e aos excluídos, aqueles que não têm trabalho, não é isso? Que é cada vez um contingente, segundo os semi-integrados, os excluídos, cada vez são os contingentes maiores de trabalhadores. Finalmente, uma última observação que eu quero fazer a vocês, que é importante entender isso também, é que o capitalismo financeiro está engolindo o capital produtivo, né? Isso é importante entender. O que é o capital produtivo? O capital produtivo é aquele capital que está relacionado à produção de bens e serviços, não é? Está relacionado ao consumo, ao mercado, à troca, que é onde se gera o trabalho e renda. Agora, esse capital produtivo está sendo engolido pelo capital financeiro, que é esse capital dos bancos, né? Que é um capital parasitário, que não tem nada a ver com a produção. Então, hoje, as empresas, elas respondem sempre cada vez mais aos investidores e não têm compromisso com a sociedade. Então, veja, na sociedade industrial, o empresário, para ganhar dinheiro, ele precisava abrir mais fábricas, gerava mais empregos. Gerando mais emprego, ele distribuía parte do seu lucro pagando salários. Não é isso? Então, havia uma espécie de tripla divisão do dinheiro que esse empregador ganhava, esse empresário, esse capitalista lá de trás. Parte do dinheiro era lucro dele, mas parte ele tinha que investir em mais fábricas e pagar salários. Então, ele gerava emprego. Hoje em dia, esse capital, usando altíssima tecnologia, essas grandes empresas, elas não precisam necessariamente gerar mais emprego, porque as tecnologias aumentam a produtividade. E esse dinheiro, antes que voltava para a sociedade através da geração de mais empregos ou novas fábricas, ele vai para o mercado financeiro,
não é isso? Ele vai para o mercado financeiro. E o mercado financeiro não devolve nada para a sociedade. O único compromisso do mercado financeiro é com os acionistas. É o caso da Petrobras que a gente está vendo agora. Está se pouco lixando, né, para o povo brasileiro, porque ele responde aos interesses dos acionistas. Então, hoje em dia, quando uma empresa demite trabalhadores, as ações dessa empresa sobem, porque significa que está aumentando o lucro dos acionistas. Então, é importante entender isso. O sistema financeiro hoje manda no capital produtivo. E pior ainda, o sistema financeiro também manda na política. Não é? Quem é o Guedes? O Guedes é representante dos banqueiros dentro do governo. Então, hoje, o sistema financeiro manda na política, manda no capital produtivo. Então, temos um problema sério aqui, porque a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma, essas reformas todas, elas atendem aos interesses do capital financeiro. Quer dizer, nós temos hoje no mundo um número cada vez menor de pessoas ficando bilionárias, né? Como agora, recentemente, saiu o relatório do Oxfam, que foi divulgado lá no Fórum Econômico Mundial, e milhares de pessoas passando fome. Concluindo, como é que a gente vai sair dessa enrascada? Para onde vamos e o que é possível fazer? Não é isso? Então, muita gente está discutindo como é que a gente vai sair dessa situação de desumanização no trabalho, que é um processo mundial, mas que aqui, nos países como o Brasil, América Latina, África, Ásia, são mais cruéis e perversos, porque lá na Europa eles, né, têm uma certa proteção social, conquistaram proteção social, agora aqui não. Então, uma primeira coisa importante, nós precisamos urgentemente reconstruir políticas públicas de trabalho e proteção social. Nós precisamos interromper essa regressão nos direitos e temos que repactuar, não é, o retorno de alguns direitos mínimos. Então, há uma expectativa, quem sabe, né? Se Lula ganha, algumas desses retrocessos possam ser revistos. A começar pela redução do salário mínimo. Não é isso? Então, nós precisamos aqui que o Estado volte a investir para gerar trabalho, gerar renda, porque o Estado foi retirado, né? Porque é um governo neoliberal que está destruindo o Estado brasileiro. Será um trabalho gigantesco reconstruir uma regressão em todas as áreas, na questão agrária, na questão urbana, na questão social, da saúde, da educação, tudo, uma regressão gigantesca, cortes, o governo Bolsonaro não fez nada, só destruiu. Nós vamos precisar de muita gente para reconstruir o Estado brasileiro. Nós vamos precisar que a professora Helena, que o professor Roberto vão para Brasília, assumam trabalho lá no governo, para ajudar a reconstruir, eles que são assistentes da assistência do serviço social, são quadros qualificados, vão precisar ir para Brasília para ajudar a reconstruir o Estado brasileiro, porque houve uma destruição do Estado brasileiro. Isso é um papel importante. O Estado tem um papel importante para redução das desigualdades. Nós precisamos discutir seriamente a criação de uma renda mínima universal, RMU, que está ali, ou renda básica cidadã, que é a ideia do auxílio emergencial, do Bolsa Família. Nós precisamos ampliar, e ampliar também o valor, porque milhares de pessoas dependem de uma renda. Não é uma saída emancipatória, ela é compensatória, mas nós precisamos, sim, que as pessoas tenham renda. Sem renda, as pessoas não comem. Enquanto o Estado não garante um emprego, uma renda satisfatória, precisa compensar essa situação. Por isso é muito importante. As pessoas têm direito à vida, não é? Então, pelo simples fato que nasceram. Então, todo mundo tem direito a uma renda. Isso precisa ser uma política pública, não é isso? E ampliar o número de pessoas. Não reduzir, como fez o governo Bolsonaro. Nós precisamos criar mecanismos de taxar o capital financeiro. Esse capital financeiro que retira da sociedade e não devolve nada. É difícil, é complicado, nós precisamos levantar essa bandeira, tornar ela uma bandeira importante de luta. Precisamos taxar os robôs. A produtividade aumentou nas fábricas. E quem fica com essa produtividade, com esse lucro? O capital. Então, um robô está retirando o trabalho de 20, 30 pessoas? Vamos taxar esse robô, para que ele compense esse desemprego que ele criou e que esse dinheiro vá para um fundo. Temos que discutir as pessoas que trabalhar menos
não é? Sem redução de salário para que se crie mais emprego. Essa é uma bandeira antiga. O Estado pode ser um grande financiador. Aqui em Natal, nós estamos discutindo um grupo aí de Mãe Luísa, junto com o professor da universidade, que o Estado, a periferia, o nosso interior, a juventude, nós precisamos de muito investimento do Estado. Podemos fazer milhares de coisas com pouco dinheiro, ginásios poliesportivos, piscinas públicas, salões comunitários, recuperação do meio ambiente, de praças, construir, sei lá, refeitórios comunitários, velórios públicos, uma infinidade de coisas que a gente precisa construir na área do lazer, na área da cultura, na área de serviço para o nosso povo. E são coisas baratas, baratas. Veja, e o Estado construir isso e colocar isso a serviço da comunidade, a comunidade fazer a gestão disso. Então, as pessoas poderiam gerar emprego, não é? Em determinado município, sei lá, em São Paulo do Potengi, construir equipamentos públicos e contratar pessoas do município para gerir estaria gerando atividades culturais, de lazer, cuidado com o meio ambiente. O turismo aqui no Rio Grande do Norte pode gerar milhares de empregos e, ao mesmo tempo, as pessoas cuidando do meio ambiente. Parque eólico não gera emprego, né? Não gera emprego. O RN não fica com nada, não tem nem royalties para os municípios desses parques eólicos. Petróleo, pelo menos, tem royalties. Esse que fica os impactos ambientais. Precisamos fazer uma revolução nesse país, uma revolução, construção de milhares de equipamentos públicos com utilidade social e as pessoas trabalhando, né, no cuidado da comunidade, desses equipamentos públicos. E uma última proposta que vem avançando muito no debate é o Estado como empregador de última instância. O Estado tem que ser um grande empregador. Nós precisamos empregar mais gente na saúde. Nós precisamos de milhares de pessoas trabalhando na saúde. Saúde é cuidado das pessoas. Nós precisamos de muita gente trabalhando na educação. Nós precisamos de muita gente cuidando do meio ambiente. Então, veja, nós podemos... Existem propostas, existem ideias, não é? E essas ideias a gente tem que discutir. Eu quero lembrar vocês aqui, para mim concluir, professora Helena, que quando os trabalhadores começaram a trabalhar, lá 200 anos atrás, na Revolução Industrial, os trabalhadores levantaram uma bandeira, que era a seguinte: nós queremos o direito a uma aposentadoria, a uma previdência. Os capitalistas falaram assim: vocês estão loucos? Como é que vocês querem receber sem trabalhar? Isso não existe, só recebe quem trabalha. Os trabalhadores lutaram e conquistaram o direito à previdência, que é o direito que, depois de tantos anos de trabalho, você tenha direito a uma renda para você desfrutar, não é isso? Dos seus longos anos de vida de trabalho. Isso foi um direito que foi garantido pelo Estado a partir da luta, não é isso? O que parecia um absurdo, parecia utópico, um idealismo, se tornou um fato. Então, é possível a gente mudar a realidade, porque a vida, a política, a realidade, o trabalho é dialético, não é isso? Então, as coisas podem ser mudadas a partir da luta, a partir da ação coletiva, a partir de ideias, né? E essas ideias são ideias factíveis, não são absurdas. Agora, o nosso inimigo é grande, o capital, ele é poderoso, não é? Mas nós também não somos fracos, né? Nós também nós estamos resistindo a muita luta social, não é isso? E a história do trabalho é uma história de luta, E conquistas, e sempre foi uma luta entre o capital e o trabalho. O capital sempre querendo retirar do trabalho, e o trabalho resistindo e lutando para avançar nos seus direitos. Essa luta, ela continua e vai continuar, e nós, em memória, né, daqueles outros trabalhadores que lutaram, devemos continuar lutando, né, por uma sociedade de direitos. Tá bom? Muito obrigado. César, querido, obrigada, que aula maravilhosa. Nossa, muito bom o panorama sobre o trabalho, sobre a sociedade atual e os dilemas que a classe trabalhadora está vivendo, né? Muito bom.